Depois de perder o avô na sua frente, ser abandonada por todo mundo e sofrer abusos durante anos, Kelly Mason chegou aos 329 quilos com o coração literalmente falhando. E mesmo depois de perder peso e fazer tudo certo no programa, ela não conseguiu escapar do destino mais cruel que alguém poderia imaginar. Então, prepara o coração porque você vai conhecer a trajetória de uma mulher que literalmente nasceu para sofrer, que lutou contra demônios que a maioria de nós nem consegue imaginar, e que no final, vocês vão ter que assistir até o fim para descobrir. Respira fundo, pega aquele lencinho e vem comigo nessa história que vai te marcar para sempre. E se você acha que a Kelly merece respeito pela sua história, comente respeito aqui embaixo, aproveita e já capricha com seu gostei e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos assim. Olha só, além de ter os melhores e mais baratos suplementos do mercado, a Growth resolveu facilitar sua vida. Ela tá dando 4 vezes mais G pontos de cashback em todas as compras. Ou seja, você compra, ganha parte do valor de volta e já usa o desconto na próxima. Simples, rápido e justo. Porque cuidar da saúde não precisa pesar no bolso. Então, aproveite agora mesmo e use o cupom do Prado para não ficar de fora. Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais pesadas, mais tristes e mais impactantes que já passou pelo programa Quilos Mortais. E olha, quando eu digo pesada, não é só pelo peso da balança não, é pelo peso emocional mesmo. Então, prepara o coração porque a história da Kelly Mason vai te deixar sem palavras. Vocês já pararam para pensar como uma criança inocente pode se transformar em uma adulta de mais de 300 quilos? Pois é, a resposta nunca é simples, e no caso da Kelly, cada quilo que ela carregava no corpo era também 1 quilo de dor, de trauma e de abandono que ela carregava na alma. Vamos começar do início. Kelly cresceu em Nova Jersey, mas não com os pais. Ela foi criada pelos avós. A mãe dela viajava para todo lado e simplesmente não estava presente. Então, Kelly ficou com os avós, e até aí, segundo ela mesma, tudo ia bem. Ela era uma criança normal, brincava, tinha seus momentos felizes, mas tudo isso mudou de forma brutal quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Eu posso dizer que tive uma infância ótima, até aquele momento. Mas, quando eu tinha 5 anos, o meu avô morreu na minha frente. Quando meu avô morreu, tudo começou a dar errado. É sério, você consegue imaginar o trauma de uma criança de 5 anos vendo o avô morrer bem na frente dos seus olhos? E claro, isso marcou a Kelly pro resto da vida. A avó dela foi morar num prédio de idosos, e adivinha, não podia ter criança morando lá. Eles literalmente mandaram Kelly embora porque o regulamento do prédio não permitia crianças. Como é que faz uma coisa dessas? Como é que você manda uma criança de 5 anos para longe depois dela ter visto o avô morrer? E foi aí que Kelly teve que ir morar com a mãe, aquela que nunca tinha estado presente. E olha, se você acha que a situação ia melhorar, você não conhece essa história ainda. A minha única opção foi ir morar com a minha mãe. Ser criada pela minha mãe foi estranho. Eu tinha raiva dela porque achava que ela tinha me separado da minha avó. A mãe de Kelly era extremamente deprimida, não gostava de cozinhar, então sabe o que elas faziam? Comiam fast food todo dia. Pizza, hambúrguer, frango frito. Era isso que Kelly conhecia como comida. E olha o detalhe, a mãe não fazia isso por prazer não. Ela simplesmente não se importava o suficiente para cozinhar uma refeição decente para a própria filha. Kelly começou a usar a comida como uma forma de se conectar com a mãe. Era literalmente a única coisa que elas faziam juntas. Não tinha conversa, não tinha carinho, não tinha aquele vínculo mãe e filha que toda criança precisa. Só tinha comida. E Kelly, sendo uma criança carente e abandonada, se agarrou a isso como se fosse um salva-vidas. Mas espera aí, você acha que a história já tá pesada? Segura essa informação. Quando Kelly tinha apenas 7 anos de idade, um homem mais velho do bairro começou a ganhar a confiança dela. Ele pedia para ela fazer favores simples, ir até a loja, dar abraços, coisas que pareciam inocentes, mas não era. Esse monstro ameaçava Kelly dizendo que ia fazer algo contra a mãe e a avó dela se ela contasse para alguém. Imagina o terror psicológico que essa menina viveu. Ela tinha medo de falar e medo de perder as únicas pessoas que ainda tinha na vida. Durante esses 2 anos de abuso, Kelly ganhou 45 quilos. Aos 12 anos, ela pesava mais de 90 quilos. E a comida era o único refúgio que ela tinha. Era a única coisa que fazia a dor parar, mesmo que fosse só por alguns minutos. E quando a avó de Kelly morreu, ela finalmente teve coragem de contar para a mãe o que estava acontecendo. E sabe qual foi a reação da mãe?
Você esperaria que ela ficasse furiosa, que fosse atrás do cara que protegesse a filha, né? Ele me ameaçava, dizia que ia matar a minha mãe e a minha avó. Eu me sentia assustada, acuada. Decidi contar pra minha mãe tudo o que tinha acontecido comigo. E ela disse, esquece isso. Como é que uma mãe fala isso pra uma filha que sofreu durante anos? A mulher não fez nada, não denunciou, não confrontou o abusador, simplesmente mandou a menina engolir a dor e seguir em frente. Kelly se sentiu abandonada de novo. E o pior, o cara ainda morava no mesmo bairro. Ela tinha que ver a cara dele todo dia. Ela tinha que conviver com aquele trauma andando pelas mesmas ruas que ela. E vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Um dia, Kelly estava no ponto de ônibus e o abusador passou de carro. Ele olhou para ela e sorriu, como se não tivesse feito nada de errado. E naquele momento, Kelly olhou para o céu e rezou. E o ônibus bateu no carro dele. Justiça divina, karma instantâneo, chama do que você quiser. Mas o cara teve um acidente bem na frente dela, segundos depois de sorrir para ela. Eu queria que ele morresse. Eu pensava nisso toda vez que eu ouvia a voz dele. Eu rezava e pedia para Deus para que ele morresse. E Kelly se sentiu feliz. Mas logo depois veio a culpa. Ela achou que tinha matado alguém que ia pro inferno, que tinha sangue nas mãos. E aí, o que você acha que ela fez para lidar com essa culpa absurda? Comeu mais. Roubou comida porque literalmente não conseguia parar de comer. Aos 15 anos, Kelly pesava 136 quilos. Aos 18, estava beirando os 180 quilos. Ela até tentou mudar. Entrou na faculdade achando que aquilo ia transformar a vida dela. Mas, 2 meses depois de entrar, descobriu que estava grávida. E o pai da criança sumiu. Simples assim. Mais um homem que abandonou Kelly. Ela largou a faculdade para ter o bebê. E pela primeira vez na vida, Kelly sentiu que ia receber amor incondicional. Ia finalmente ter alguém que a amasse de verdade, sem julgamentos, sem abandono. Mas eu tava pronta pra ter o meu filho sozinha porque eu achava que um bebê ia devolver tudo que eu tinha perdido. Eu sentia que finalmente ia ser amada incondicionalmente. Mas a vida tinha outros planos. Aos 7 meses de gravidez, o médico deu a notícia mais devastadora que Kelly poderia ouvir. O bebê tinha morrido. Kelly perdeu a criança que ela tanto esperava, a única esperança que ela tinha de ser amada. Em poucos meses, Kelly atingiu 226 quilos. Os problemas de saúde começaram a aparecer um atrás do outro. Diabetes, pressão alta, linfedema nas pernas, refluxo, problemas na tireoide e o pior de todos, insuficiência cardíaca congestiva. Kelly estava literalmente morrendo. Cada dia era uma roleta russa. Ela podia acordar ou não, e foi aí que ela decidiu procurar ajuda. Mas será que ela estava realmente pronta para mudar? Quando Kelly finalmente decidiu ir até Houston encontrar o Dr. Now, ela já pesava assombrosos 329 quilos. Para vocês terem uma ideia, isso é o peso de 4 pessoas adultas juntas. E o pior, Kelly mal conseguia ficar em pé por mais de 5 minutos. Cada passo era uma tortura, cada movimento era uma agonia. E olha, a viagem para Houston foi um verdadeiro pesadelo. Kelly teve que usar 2 cadeiras de rodas no aeroporto porque as pernas dela não cabiam em uma só. Imagina a humilhação, todo mundo olhando, julgando, mas ao mesmo tempo, será que ela realmente se importava nesse ponto? Ou será que ela já tinha se acostumado a viver dessa forma? Quando chegou no consultório do Dr. Now, a ficha caiu de vez. A balança marcou 329 quilos e o IMC dela estava em 117. Isso é quase o recorde do programa. E o Dr. Now, como sempre, não teve papas na língua. Por isso posso afirmar que a sua situação já é muito crítica com todo esse peso que o seu corpo carrega e que essa situação precisa mudar imediatamente. E ele não estava exagerando não. Kelly tinha uma lista imensa de problemas de saúde. Diabetes, pressão alta, coágulos no sangue, embolia pulmonar, refluxo, problemas na tireoide. E o mais assustador de todos, insuficiência cardíaca congestiva. O coração dela estava falhando e cada dia era um milagre ela ainda estar viva. O Dr. Now não perdeu tempo e mandou ela direto para o hospital para fazer alguns exames. E olha, quando ele manda alguém direto para o hospital sem nem esperar, é porque a situação estava realmente crítica. E ele não estava brincando, pois sabia que a Kelly estava a um passo da morte. Ela precisa ser levada para o hospital o mais rápido possível para ser internada e garantir que esteja plenamente recuperada antes de voltar. Neste momento estou preocupado porque a Kelly pode ter levado o corpo além do limite com o esforço da viagem. E o mais triste é que a Kelly tinha apenas 37 anos. Uma idade em que a maioria das pessoas está construindo carreira, viajando, curtindo a vida. E ela estava presa num corpo que a matava aos poucos.
Dr. Now passou a dieta, 1.200 calorias por dia, sem carboidratos, apenas proteínas e vegetais, e 2 horas de exercícios por dia, para uma mulher que mal conseguia ficar em pé por 5 minutos. Mas aqui vem a reviravolta. Kelly foi internada e colocada numa dieta controlada no hospital. E em 1 mês, ela perdeu incríveis 55 quilos. Isso prova que quando você realmente segue o programa, os resultados aparecem. Mas você acha que a Kelly manteve o foco depois que saiu do hospital? Kelly foi transferida para uma clínica de reabilitação. E lá, ela deveria continuar com a dieta de 1.200 calorias, fazer fisioterapia, caminhar todos os dias. Mas sabe o que ela fez? Começou a pedir comida de fora. Hambúrgueres, pizzas, cheesecake, tudo escondido. A comida é horrível. E eu tenho que pedir fora, porque eu preciso comer alguma coisa. Como assim? Você tá numa clínica de reabilitação porque seu coração tá falhando e você decide pedir hambúrguer escondido? E olha o detalhe, ela escondia a comida na gaveta do quarto. Isso mesmo, gaveta cheia de frango frito e pizza velha. Como é que alguém faz isso? Mas o pior foi ver a cara do Dr. Now quando ele viu o número na balança. Está pesando 289 quilos, ou seja, em vez de perder 11, você engordou 15. Isso me diz que está comendo demais todos os dias desde que chegou aqui. Ela realmente não esperava que comer hambúrguer todo dia ia fazer ela engordar. E olha a desculpa que ela deu. O Dr. Now foi direto. Ou ela aceitava fazer uma dieta controlada na clínica, onde ela não teria acesso à comida de fora, ou ela ia morrer. Simples assim. E finalmente Kelly aceitou. E nas semanas seguintes, com a dieta controlada, ela finalmente começou a perder peso de novo. Em 2 meses na reabilitação, Kelly perdeu 88 quilos e chegou aos 243 quilos. Dr. Now ficou impressionado e finalmente aprovou ela para cirurgia bariátrica. Era a chance que Kelly precisava, a luz no fim do túnel. Mas tinha um porém, o coração dela ainda estava muito fraco. A cirurgia era arriscada, mas não fazer a cirurgia também era arriscado. Era literalmente vida ou morte. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais complicado. O primo de Kelly, Gary, que tinha oferecido a casa dele para ela ficar durante o tratamento, desistiu. Isso mesmo, ele simplesmente ligou e disse que ela não podia mais ficar lá. A minha maior preocupação agora é que o meu primo Gary basicamente me expulsou. E eu me sinto abandonada novamente. Kelly se sentiu abandonada de novo. E olha que ironia cruel. A mulher que passou a vida inteira sendo abandonada por todo mundo, agora estava sendo abandonada de novo, bem quando mais precisava de apoio. Ela ficou presa na clínica de reabilitação sem ter para onde ir, sozinha, de novo. E aquele sentimento de abandono que ela sentia desde criança voltou com tudo. Mas aí, Gary mudou de ideia e disse que ela podia voltar. Pelo menos uma notícia boa nessa história trágica. Kelly fez a cirurgia bariátrica. E nos meses seguintes, ela continuou perdendo peso. Aos poucos, a vida dela começou a mudar. Ela conseguia andar mais, respirar melhor, fazer coisas que não fazia há anos. Kelly até se inscreveu para voltar a estudar e terminar a faculdade. Ela queria se formar, ter um diploma, construir uma vida de verdade. Pela primeira vez em décadas, Kelly tinha esperança. Ela via um futuro, ela acreditava que ia conseguir. E 6 meses depois da cirurgia, ela já tinha perdido mais de 145 quilos no total. Ela saiu de 329 para 182 quilos. Estava quase irreconhecível. O sorriso tinha voltado para o rosto dela. Ela estava feliz, ela estava viva. Mas você acha que essa história tem um final feliz? Você realmente acha que depois de tudo que Kelly passou, ela ia conseguir viver o resto da vida em paz? Pois prepara o coração, porque o que vem agora vai te destruir. Kelly estava indo tão bem, ela tinha perdido mais de 145 quilos, estava estudando de novo, planejando o futuro e sorrindo. Pela primeira vez em décadas, ela parecia ter encontrado a luz no fim do túnel. Mas a vida, que sempre foi cruel com Kelly, tinha preparado o golpe mais devastador de todos. Na manhã de 16 de fevereiro de 2019, o Dr. Now recebeu uma ligação do médico legista de Houston. E a notícia foi a pior possível. Kelly Mason havia falecido na noite anterior de insuficiência cardíaca. Não houve nenhuma lesão ou ferimento, não? Parece que foi uma parada cardíaca. No momento, não havia ninguém com ela e não sabemos exatamente a hora que ela morreu, mas parece que foi de causas naturais em virtude do problema cardíaco. A mulher tinha perdido mais de 145 quilos. Ela estava fazendo tudo certo, estava seguindo a dieta, fazendo exercícios, indo nas consultas, tomando os remédios. E mesmo assim, o coração dela simplesmente desistiu.
E o pior de tudo, Kelly morreu sozinha. Ninguém estava com ela naquela noite. A mulher que passou a vida inteira se sentindo abandonada morreu exatamente da forma que mais temia. Sozinha, sem ninguém por perto para segurar a mão dela, para dizer que ela era amada, que ela importava. O dano que anos e anos de obesidade mórbida causaram no coração de Kelly era irreversível. Mesmo com toda a perda de peso, mesmo com toda a determinação, o corpo dela já tinha sido destruído além do ponto de recuperação. Era tarde demais. E aqui vem a parte que mais me revolta. Kelly fez tudo o que era para fazer nos últimos meses. Ela não voltou para os velhos hábitos, não desistiu, não parou de lutar. Ela realmente tentou, mas o passado cobra seu preço. E o preço que Kelly pagou foi a própria vida. Mas eu ainda tinha muita esperança de poder ajudá-la a sair do estado de insuficiência cardíaca. Fico muito triste com a notícia. E olha que até o Dr. Now, que já viu tanta coisa nesse programa, ficou abalado. Ele realmente acreditava que Kelly ia conseguir. Ela era uma das poucas pacientes que, depois de escorregar, voltou com tudo e deu a volta por cima. Mas não foi suficiente. Agora vamos fazer uma reflexão aqui, porque a história da Kelly não é só sobre peso, é sobre trauma, é sobre abandono, é sobre uma criança que nunca teve a chance de ser criança. Kelly foi abandonada pelos pais, perdeu o avô na frente dela, foi mandada embora pela avó. A mãe ignorou o abuso, ela perdeu um bebê. E no final, quando finalmente parecia que as coisas iam melhorar, o próprio corpo a abandonou. Essa frase resume a vida inteira dela. Kelly passou 41 anos presa. Presa nos traumas, presa no corpo, presa na dor, presa na solidão. E quando ela finalmente conseguiu quebrar algumas dessas correntes, já era tarde demais. E sabe o que é mais triste? Kelly usava a comida como a única forma de lidar com tudo isso. Não era falta de força de vontade, não era preguiça, era sobrevivência. A comida era a única coisa que nunca a abandonou, a única coisa que estava sempre lá quando ela precisava. Mas essa mesma comida que a consolava foi a mesma que destruiu o corpo dela aos poucos. Foi a mesma que arruinou o coração dela. Foi a mesma que, no final das contas, tirou a vida dela. Mas olha, nem tudo foi em vão. A história de Kelly serve como um alerta brutal. Obesidade mata. E não adianta perder peso só quando você já está com um pé na cova. Tem que agir antes, tem que buscar ajuda antes, tem que tratar os traumas antes que eles destruam você completamente. Kelly deixou um legado doloroso, mas importante. Ela mostrou que mesmo quando você faz tudo certo, às vezes o dano já foi feito. E é por isso que cada dia conta, cada escolha conta. Cada quilo perdido ou ganho tem consequências reais e irreversíveis. A morte de Kelly Mason foi uma das mais chocantes da história do programa Quilos Mortais. Não porque ela era a mais pesada, não era. Não porque ela desistiu, mas porque ela fez tudo certo no final. E ainda assim perdeu a batalha. E aí, o que vocês acharam dessa história? Você acha que ela buscou ajuda tarde demais ou foi só mais uma fatalidade? Deixe o que você acha aqui embaixo. Olha só, se você ficou até o final desse vídeo, comenta "Eu fiquei", que eu vou deixar um coração no seu comentário. E me diz qual foi a parte mais impactante da história da Kelly para você. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.